Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 195 da biografia de São João Crisóstomo, escrita pelo padre Félix Arrarás. Estamos, na verdade, no apêndice do livro que trata das obras de São João Crisóstomo. Esse apêndice é escrito por Francisco Fausto. Então, continuando aqui na página 195, com muita razão, diz Ernest Hello, que São João Crisóstomo, abre aspas, falou muitíssimo, escreveu muito pouco, mas mesmo quando escrevia, continuava a falar. Fecha aspas. Pelas homilias e tratados de São João Crisóstomo, desfila a existência cotidiana dos homens e mulheres do seu tempo. Não deixa de abordar nenhum dos problemas do dia a dia com muita familiaridade, como num colóquio pessoal, a sós com cada ouvinte. Ora é doce e calmo, ora ardente e combativo. Ora o seu verbo estremece de contentamento, ora de tristeza ou de santa indignação. O mesmo pregador que desce a conselhos práticos, deliciosos e engenhosos, sobre o modo como o marido deve falar à mulher desgostada, sugerindo até palavras do diálogo que com ela deveria manter, é o mesmo que dispara as baterias contra os excessos pagãos das celebrações do Ano Novo e contra a imoralidade das peças teatrais. O mesmo pregador que combaterá infatigavelmente, foi este um dos seus temas prediletos, o materialismo, o afã de enriquecimento a todo custo e a avareza. Deixará exortações comoventes, avalizadas pelo seu exemplo, sobre o amor ao próximo, a solidariedade cristã e o valor da esmola. E ainda, o mesmo pregador que faz a miúde a apologia do monge, é um dos santos padres que, de maneira mais clara, proclamará repetidas vezes que todos os fiéis cristãos, e não só os monges que se retiram do mundo, podem alcançar a santidade das virtudes e viver continuamente em oração. A mulher, enquanto trabalha no tear, o homem no meio da azáfama da loja, ou quando viaja solitário pelas estradas, o escravo no mercado e na cozinha, etc. Nenhum lugar é impróprio para encontrar a Deus e falar com Ele. Para João, que bebe na límpida fonte do Evangelho, a santidade está ao alcance de todos os cristãos e é um dever de todos eles. Após ponderar, por exemplo, as grandezas de São Paulo, diz: basta já, caríssimos, de nos enganarmos a nós mesmos, dizendo que é impossível chegar a ser o que Paulo foi. No que tange a graça de fazer milagres, de certo, não haverá outro Paulo. Mas
quanto à perfeição da vida, pode sê-lo quem quiser. E se não o somos, isso se deve exclusivamente a que não queremos. Fecha aspas. Outra citação aqui, abre aspas. Onde estão agora? Pergunta em outra ocasião. Os que dizem não ser possível a quem mora na cidade conservar a virtude, mas é necessário retirar-se à solidão e viver nos montes, como se não fosse possível ser virtuoso quem governa uma casa e tem mulher e cuida dos filhos. Fecha aspas. A mensagem de Cristo, de que João é porta-voz, é um ideal para todos, para todas as situações e para todas as horas. É o que as obras de Crisóstomo não deixam de mostrar a cada passo, adquirindo com isso valor de atualidade para os cristãos de todas as épocas. Uma breve antologia de textos de São João Crisóstomo, como a que se apresenta a seguir, tem apenas o valor de uma pequena amostra. Seria impossível dar, em tão pouco espaço, uma ideia cabal do que foi a riquíssima pregação do santo. Mas esses breves excertos das suas obras deixam ao menos entrever alguns fulgores da luz que Deus quis fazer brilhar por meio deste santo. A luz da perene verdade cristã, que, como o próprio Jesus, é viva, atual e válida, ontem, hoje e por todos os séculos. Hebreus 13, 8. Então, aqui termina a pequena introdução que o Francisco Fausto faz sobre os escritos de São João Crisóstomo, né? E aqui tem um trecho, antes da gente passar para a antologia, que, aliás, duas coisas eu queria comentar aqui sobre esse pequeno texto que nós lemos hoje. A primeira é a seguinte, que é basicamente o que eu pessoalmente penso ao ler a biografia de qualquer santo, né? Que é o que ele fala de São Paulo aqui, né? Que é o, digamos assim, o santo talvez que ele mais admirasse, né? Ele falava dele sempre nas homilias, né? E o conjunto das homilias que ele fez a respeito das cartas de São Paulo, né? De uma riqueza muito grande, né? Tem eles publicados, né? Essas homilias estão publicadas em português, né? Naquela coleção da Paulus, acho que em 3 volumes. Né? Então, aqui é uma fala muito realista, né? Aqui ele toma São Paulo como exemplo, mas que esse exemplo vale para todos os santos e todas as biografias que nós lemos aqui ao longo dos anos, né? Ele diz assim: basta já, caríssimos, de nos enganarmos a nós mesmos, dizendo que é impossível chegar a ser o que Paulo foi. No que tange a graça de fazer milagres, de certo, não haverá outro Paulo. Não?
Mas, quanto à perfeição da vida, pode sê-lo quem quiser. E se não o somos, isso se deve exclusivamente a que não queremos. A Ana Paula está dizendo aqui que cada volume tem quase 1000 páginas, né? As homilias sobre as cartas de São Paulo, né? Então, eu acho que essa é a perspectiva da disciplina de ler a vida dos santos, né? Ou seja, nós lemos o santo, a vida dele, né, para imitarmos o santo, né? E é óbvio que a gente não pode imitar, né, algo que ele faz pela graça que ele tem, né? Os milagres, por exemplo, né? No que tange a graça de fazer milagres, de certo não haverá outro Paulo. E essa frase a gente pode aplicar para qualquer outro santo, né? Por exemplo, se a gente toma São João Crisóstomo como exemplo de vida, nós não vamos adquirir nunca, jamais, a capacidade retórica de São João Crisóstomo. Nós não estamos procurando isso em São João Crisóstomo. Nós não devemos estar procurando isso em São João Crisóstomo, né? Mas só a santidade da vida. E quando a gente lê a vida do santo e falamos que é impossível imitar o santo, às vezes nós estamos querendo dizer exatamente isso: impossível imitar os milagres, os êxtases, né? Dos santos místicos, por exemplo, né? Mas a santidade na vida nós podemos imitar, podemos tentar imitar, né? E não fazer isso é demonstrar que a gente não quer fazer, né? E se não o somos, isso se deve exclusivamente a que não queremos, né? Então, toda vida, toda biografia de santo deixa uma marca na gente, ou deve deixar uma marca na gente, um perfume, um aroma da santidade desse santo, né? E nós devemos seguir ou desfrutar desse aroma, né? Ou seja, tentar imitar em tudo que nos for possível a vida desse santo, né? Só assim a vida dos santos tem um valor, né? Para nós perene, né? Depois que a gente leu, né? Depois que leu não tem jeito de desler, né? Então fica alguma coisa, né? E que bom que fica alguma coisa, né? Então esse é então, nós devemos ler a vida do santo, não principalmente para saber, como se a gente lê uma biografia qualquer, né? Mas para examinar a santidade desse santo, para tentar imitar a santidade desse santo, né? E uma outra coisa que é dito aqui, né, é a respeito dessa insistência de São João Crisóstomo, que a gente pode ser santo em qualquer lugar, né? Nós não precisamos nos retirarmos do mundo, não? Nós não precisamos nos imitar os monges em sua retirada do mundo, né? Isso é uma tendência, né, que nós católicos atualmente temos, né? E essa tendência foi muito exacerbada nos anos que se passaram aí,
da pandemia, né? De fugirmos das cidades, né? Pandemia, mais a grande crise civilizacional que nós estamos vivendo, mais uma porção de outra coisa, né? Levaram muitos católicos a essa tendência, né? De sairmos das cidades, né? De alguma forma nos assemelharmos a esses monges, né? Então, para isso, para esse tipo de pessoa, né? São João Crisóstomo tem uma mensagem muito importante, né? Ele que foi monge do deserto, né? Foi tanto eremita quanto cenobita, né? E dizendo exatamente o contrário, né? Nós não precisamos sair do lugar que a gente está, né? Tem essa passagem aqui muito significativa, né? Onde estão agora os que dizem não ser possível a quem mora na cidade conservar a virtude, mas é necessário retirar-se à solidão e viver nos montes, como se não fosse possível ser virtuoso quem governa uma casa e tem mulher e cuida dos filhos. Então, como pode ser possível, né, alguém achar que não pode se santificar, né, cuidando justamente dos seus deveres de Estado, né? Exatamente o que a nossa religião nos ensina, né? Cuidar dos nossos deveres de Estado, né? Como se não fosse possível ser virtuoso quem governa uma casa e tem mulher e cuida dos filhos, né? Então isso é muito importante, né? A gente meditar sobre isso, porque o mundo não vai se tornar, pelo menos eu não tenho esperança humana de que o mundo vai se tornar melhor, né? De que as cidades vão se tornar melhores de uma hora para outra, né? Então vai ficar o mesmo ou piorar a vida nossa em cidade, né? Nós não podemos ter essa desculpa, né? Que nós não podemos viver uma vida santa por estarmos numa cidade, né? Ou por estarmos, enfim, aqui ou ali, né? Isso é uma desculpa muito sutil, muito sofisticada, né? De nos abstrairmos da doutrina, né? Da igreja. Então, agora vamos passar a ler um pouco da antologia, né? Que o nosso resenhista aqui preparou para nós, Francisco Falso. Vocês vão ver que as fontes que ele usa estão espalhadas pelas obras mesmo publicadas, né, de São João Crisóstomo, né? Aqui das homilias sobre as cartas de São Paulo, as homilias sobre o Evangelho de São Mateus, que são muito famosas, né? Enfim, vamos ler algumas aqui e, por favor, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês me interrompam. Então, aqui tem um título chamado Seguimento de Cristo, em que há algumas citações aqui, né? Cristo deu-te o poder de ser como Ele, segundo as tuas forças. Não se assustes ao ouvires isto. O que deve espantar-te é não seres como Ele. Então aqui das homilias de São Mateus, capítulo 78, versículo 4. Não sei se é versículo ou item 4.
Homilias de São Marcos, 43:5. Daniel era jovem. José, escravo. Áquila exercia uma profissão manual. A vendedora de púrpura encarregava-se de uma loja. Outro era guarda de prisão. Outro, centurião, como Cornélio. Outro estava doente, como Timóteo. Outro era um escravo fugitivo, como Onésimo. E, no entanto, nada disso foi obstáculo para nenhum deles. E todos brilharam pelas suas virtudes. Homens e mulheres, jovens e velhos, escravos e livres, soldados e civis. Todos esses personagens, né? Do Antigo Testamento, Daniel e José, né? E depois do Novo Testamento, Áquila, né? O discípulo de São Paulo, e a sua esposa, como é que chama? A Priscila, né? Prisca, Áquila e Prisca. Depois tem a vendedora de púrpura, também personagem das cartas de São Paulo, né? O centurião, como Cornélio, aquele que chamou São Pedro na sua casa, né? Timóteo, discípulo de São Paulo. Onésimo, o escravo mencionado também nas cartas de São Paulo, né? Então, aqui é a variedade dos santos da igreja, né? Que Chesterton dizia que há mais variedade nos santos da igreja do que entre os criminosos, né? Aqui das homilias de São Marcos. Homilias sobre as estátuas. Não é absurdo pôres tanto cuidado nas coisas do corpo, a ponto de já desde muitos dias antes da festa preparares uma roupa belíssima e te adornares e embelezares de todas as maneiras possíveis, e, no entanto, não tomares cuidado nenhum com a tua alma abandonada, suja, esquálida, consumida de fome. Aqui é sempre esse tema, né, de que nós gastamos tanto tempo com as coisas do mundo, né? Tanto esforço, né? E não observamos ou não gastamos tanto esforço, né, para as coisas da alma, para a vida eterna, né? Nos preocupamos sempre com a vida presente, né? E nos esquecendo da vida eterna, né? Pondo cuidado nas coisas do corpo, né? Esquecendo a alma. Quando o espiritual nos chama, não há ocupação alguma necessária. Outra frase das homilias de São Mateus. Tem todas as referências aqui, né? Outro trecho, mais longo, das homilias de São Mateus. Não te peço pagamento algum pelo que te dou, diz-nos o Senhor. Mas eu mesmo quero ser teu devedor, com a única condição de que queiras beneficiar-te de tudo o que é meu. A que se pode comparar esta honra? Eu sou pai, irmão, esposo, casa, alimento, vestido, raiz, fundamento. Eu sou tudo quanto tu quiseres. Por isso, não te vejas necessitado de coisa alguma. Até
te servirei, pois vim para servir e não para ser servido. Marcos 10:45. Eu sou amigo, membro, cabeça, irmão, irmã e mãe. Sou tudo isso e apenas quero contigo intimidade. Eu, pobre por ti, mendigo por ti, crucificado por ti, sepultado por ti. No céu, por ti, diante de Deus Pai, e na terra, sou o seu legado diante de ti. És tudo para mim, irmão e cordeiro, amigo e membro. Que mais queres? Aqui São João Crisóstomo, né? Assume as palavras de Nosso Senhor, né? Assume toda a obra que Nosso Senhor veio fazer, né? E nos joga na cara, né? Tudo isso, né? O que é Nosso Senhor Jesus Cristo para nós, né? O que ele significa, ou o que ele deve significar na vida de um católico, né? Qual é a preciosidade que nós temos na nossa vida, né? Não te peço pagamento algum pelo que te dou, né? Beleza isso aqui, né? Um trecho tão curto, né? E para quem é dado a oração mental, né? Isso aqui serve de alimento para várias meditações, né? Infindáveis meditações, né? Outro trecho das homilias de São Mateus. O amor de Deus é grande. Se desejas emprestar-lhe, ele está disposto a receber. Se queres semear, ele te vende a semente. Se queres construir, ele te diz: edifica nos meus terrenos. Por que corres atrás das coisas dos homens, que são pobres mendigos e nada podem? Corre atrás de Deus, que em troca de coisas pequenas te dá outras grandes. A última aqui dessa parte intitulada Seguimento de Cristo, né? Não vos recomendo nada pesado. Não vos digo, não caseis. Não vos digo, abandonai a cidade e afastai-vos dos negócios civis. Não. Permanecei onde estais, mas praticai a virtude. Na verdade, eu preferiria que aqueles que vivem nas cidades brilhassem pela sua virtude, a que o fizessem os que foram viver nos montes. Por quê? Porque daí resultaria um bem imenso. Pois ninguém acende uma lâmpada e a põe debaixo do alqueire. Mateus 5,15. É por isso que eu quereria que todas as luzes estivessem sob os candeeiros, para que a claridade fosse maior.
Acendamos, pois, o fogo. Façamos com que aqueles que se encontram sentados nas trevas se vejam livres do erro. E não me venhas dizer: tenho filhos, tenho mulher, tenho que cuidar da casa e não posso cumprir o que me dizes. Se não tivesses nenhuma dessas coisas e fosses tíbio, tudo estaria perdido. Mas, mesmo que todas essas coisas te rodeiem, se fores fervoroso, praticarás a virtude. Só uma coisa é necessária: uma disposição generosa. Se a tiveres, nem a idade, nem a pobreza, nem a riqueza, nem os negócios, nem qualquer outra coisa pode constituir um obstáculo para a virtude. De novo, a insistência de São João Crisóstomo da santidade que pode ser exercida ou conseguida em qualquer lugar que você esteja fazendo, qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Permanecei onde estais, mas praticai a virtude. Né? E, de novo, ele, tendo sido eremita e cenobita, né? Ele põe na boca de Nosso Senhor, né? A seguinte frase: na verdade, eu preferiria que aqueles que vivem nas cidades brilhassem pela sua virtude, a que o fizessem os que foram viver nos montes. Então, aqui ele está preferindo, né, aqueles das cidades, né? E nas cidades degeneradas do Império Romano, né? Nas cidades, enfim, pagãs do Império Romano, né? A maioria pagã, né? Então, nas cidades que, tirando o aspecto tecnológico, foram muito parecidas com as nossas cidades de hoje, né? Então, não podemos alegar, né, que mas naquela época era mais fácil, né? As cidades eram mais assim, assado. Não. As cidades eram tão degeneradas como são as nossas cidades hoje, né? Tirando o aspecto tecnológico, né? Então, gente, eu vou parar por aqui, né? No tema confiança em Deus. E aqui nós vamos ter alguns temas definidos aqui, mas para dar oportunidade para conversarmos um pouco aqui sobre a leitura, né? Tá certo? Então, passo a palavra a você se houver alguma observação, alguma... E aí, Márcio? Os textos eles são muito bons também, né? Se a gente tem a cabeça são assim, em atos e em palavras, né? Como exemplos para nós aí. Eu até anotei algumas coisinhas aqui, porque senão a gente esquece, né? Por último, ele falou sobre a pessoa lá do bom exemplo, né? E uma coisa interessante é que o ambiente ele pode educar ou deseducar, né? Tanto é aquele ambiente que, de tantos maus exemplos, ele deseduca, como aquele ambiente com bons exemplos ele educa. Talvez algumas gerações aí para trás não cuidassem tanto de acompanhar assim a educação das virtudes, pensando que, bom, são coisas óbvias que as pessoas aprendem com o trato com as pessoas, com o ambiente e tal. Embora muitos, né, já alertassem a gente, seja os nossos pais, os avós, tios, sobre
sobre também os maus exemplos que a gente visse e tomasse cuidado com eles, né? Não repetisse que ou é vice ou vice, né? E antigamente tinha também certa pressão social para que as pessoas agissem desse jeito, né? Ou daquele, né? Ou seja, certa reprovação social, certo estímulo social para isso. Mas hoje em dia isso parece que desapareceu, né? Também. Então, ele achava importante dar esse bom exemplo, né? Você falou, as cidades eram a degeneração que hoje as nossas são, mas também quanto mais gente junta, maior oportunidade, né, É, de ver algo, seja bom, seja ruim. Muita gente boa junta, a gente vai ver muita coisa boa. Muita gente ruim junta, a gente vai ver muita coisa ruim. Mas, em geral, são os dois misturados, né? é. Juntos e misturados. E aquela história também da santificação em qualquer estado, né? Então, qualquer estado que a gente tiver, seja de saudável ou enfermo, rico, pobre, alto, baixinho, gordo, magrinho, feio, bonito, a gente tem como, como pai, como mãe, como empregado, como patrão, como motorista, como passageiro, a gente tem essa condição de exercer a virtude. Como tem a condição também de exercer O vício. o vício, o pecado, né? Mas a gente é chamado a praticar a virtude, né? Então, cada estado, ele pede de nós uma atitude virtuosa, que a gente às vezes fala em cumprir, né? Ou às vezes cumpre, né? Mas cada estado tá ali, a gente está em cada estado para poder fazer isso, né? E tem um trecho aí, um desses textos dele, me fez lembrar que ele pede para a pessoa apresentar uma bonita, né? Não apenas adornos físicos. De onde é que... Eu não sei se foi de uma carta de São Paulo que falava, ou de algum dos profetas que falava... Ah, não, acho que era de um dos profetas. Que falava para as mulheres de Jerusalém deixarem os adornos, os penteados, os brincos, os colares, os vestidos de tecidos finos de lado e procurar enfeitar melhor a alma, né? Eu não me É. lembro. É exatamente essa coisa, né? O cuidado com o corpo e o descuidado com a alma, né? Descuidado com a alma. É sempre um tema E é uma repetido, né? coisa, uma coisa que às vezes me incomoda é como é que o pessoal quer colocar a sua roupinha linda, maravilhosa, seu terninho, sua gravatinha, sua roupinha modestinha, assim, nível, né, elegantíssimo, mas tem o mesmo cuidado com a alma, tem que ter, né? Pois é. Porque o pessoal fala, porque a roupa domingueira, mas você quer comparar um caipira que tá lá todo enlameado de barro, empoeirado, ele não vai com essa roupa na igreja, claro, né? Mas também você precisa também ir lá de fraque, cartola, Esse que é o problema. né? E também, calma lá, né? Vamos pegar mais leve, né? Ou esnobar os outros porque eles não estão tão chiques quanto a gente. Terno é coisa de maçom e Pois protestante. não é? Quer dizer, quando eu vou, assim... Por mais chique que seja, por mais aprovado que seja, nós não devemos esquecer isso nunca. Fazer essa discriminação, né? Deus não faz discriminação de pessoas, a gente também não deveria fazer, né? Pelo menos não nesse ponto, né? Também. Porque às vezes eu já falei com o pessoal, às vezes eu vou pra missa com a roupa que eu tenho em casa. Mas assim, no dia que eu coloco uma roupinha melhor, aí tem gente que nem normalmente dirige a palavra comigo, vem conversar comigo, eu sou a mesma pessoa, não mudei não. Eu mesmo, quando eu te vejo de terno, eu paro lá para conversar com você. Pois é, você acha que foi... Ah, eu tenho certeza. Aquele negócio eu tenho certeza. Pensa bem, porque eu aproveitei, olha só, Mas aproveitei a roupa do dia, da noite anterior, que havia sido um casamento, que Dom Rifante tinha celebrado. você dormiu com ela, não, né? Você tirou, Claro. pelo menos. Claro, pelo menos pra a roupa não ficar igual a passou pela boca do boi, né? Ai, meu Eu Deus. deixei penduradinho assim, cabeça de Deus, né? Ainda tá com até um cheirinho do perfuminho lá. Porque tá mais ou menos frio. Mas às vezes a gente põe, né? Quer dizer, o problema, Márcio, é o seguinte: é que a gente deve andar ao longo do dia também, né? Uhum. Com essa preocupação, né? Enfim, de não causar escândalo com o que a gente veste, né?
Sim. Nem por um extremo, nem por outro, né? Enfim. Chegar lá de cartola, de fraque, cravinho lá, bonitinho, bengalinha com castão de prata, isso aí já... Aquela regra de sabedoria antiga, popular, né? Em Roma, como os romanos. Exato. Hã? Exatamente. Vamos adequadamente, sem exagero, sem... Exatamente. Sem sobressair, né? Verdade, principalmente hoje em dia, né? A gente tem que ser meio pardacento, né? Para sumir da lista de Sem pensamentos sobressair, né? porque não é o caso, né? Verdade. E também eu notei aqui rapidinho, eu estou terminando, né? Aquilo que ele disse ali, servir e não ser servido, né? Um dever de Estado nosso é o serviço mútuo, né? Uns para os outros. Tem até um trechinho da regra da medicina que o dia estava lendo, ele falava, né, que os irmãos se apressem no serviço mútuo, na submissão mútua, professor. Essa palavra submissão, outro dia estava Isso causa arrepio nos modernos. Nossa, que é isso? Submissão parece que é tipo uma humilhação, alguém que luta lá desses MMA da vida, aí o cara fica lá travado. Né? Isso causa arrepios na galera. Colocar-se a serviço, concordar com a opinião, né? Ou seja, andar em uma comunhão de vontades, uma conformidade com a vontade do próximo. O próprio São Francisco fala que as pessoas deveriam obedecer, né, outra forma de interpretar a submissão, aos seus superiores, aos seus iguais, inclusive aos seus inferiores e até aos animais, né, para poder provar realmente a sua humildade, né? E a gente não quer servir a ninguém, quer ser só servido, né? Aquela típica tirania de Estado, né? Você cumprir um dever de Estado, você cumpre uma tirania de Estado. Né? Quem não sabe ser submisso aos outros, não sabe ser submisso a Deus. Né? Exatamente. Porque Deus muitas vezes coloca aquilo como forma de distribuição. Causa segundas, exatamente. Exato. E para fechar aqui, encerrar minha falação aqui, o senhor até falou, né? São trechos ótimos sobre meditação. Porque tem gente também que é meio protestante na meditação de sola escritura. Para meditar tem que ser só a Bíblia. Não. Qualquer trecho, qualquer coisa que nos incite assim, a elevar esse pensamento. É igual uma vez eu estava metido lá olhando para o céu lá, aguardando o tempo, e vi um voo de um gavião lá e comecei a meditar o voo do gavião. E percebi umas nobres verdades lá a partir daquilo. Né? Então, né, essas leituras espirituais, essas homilias, né, algumas boas homilias de bons padres que a gente encontrar no YouTube também pode servir de ponto de partida para a meditação. Pode. É só ter boa vontade e anotar, né? Às vezes você não está na hora da meditação, anota, né? Anota para depois você... Enfim. E tirar uma lição prática para aquilo também, que não basta simplesmente ficar como... O São João não era um especulador, né? Não, nunca foi, Por isso que ele é o nosso santo padroeiro, protetor nosso das ameaças dos escolásticos de escadaria. Isso. Nós temos que fazer um bottom do São João Crisóstomo para ir na missa com ele. Boa ideia, professor. Para nos proteger. Se souber, vamos tentar pegar um íconezinho dele. São João Crisóstomo. Rogai por nós. Exorcizai-nos dessas presenças manipulativas. Né? Exatamente. Mas é só isso, professor. Obrigado. Desculpa a demora. Que é isso. Obrigado a você. Mais alguém tem alguma... Professor. Oi, Cristina. Bom dia. Bom dia. Por incrível que pareça, professor, ontem eu estava pensando exatamente nesse tema central que o senhor comentou, e que são a partir de São João Crisóstomo e São Paulo, que é essa única possibilidade que nós temos de ter... na verdade, eu nem pensei em ser santo, eu pensei em minimamente fazer a vontade de Deus. Mas é isso que é ser santa.
É, a gente pensa que é mais um pouco, né, professor? Não? Assim, que a gente pode ser comunzinho fazendo a vontade de Pode. Deus. Mas eu estava pensando exatamente nesse ponto que ter uma vida centrada naquilo que é a nossa própria vida, no nosso estado de vida. Ah, E eu estava pensando nisso, numa perspectiva da vida que nós temos. É engraçado que eu pensei assim, a vida que a mulher é hoje obrigada a ter, saindo de casa, mas aí o senhor acabou de ler o exemplo da fulana, né, lá no tempo de São João Crisóstomo, que fazia suas vendas. é, Então, quer dizer, a mulher sempre teve uma vida ativa em todo o sempre, tempo, sempre. e a gente fica Isso às é vezes coisa muito preocupado, moderna, a gente achar que a mulher católica não pode fazer nada, tem que ficar lá. não é A Idade aquilo que Média a tinha mulher mulher. foi Tinha, libertada, né, da é, escravidão da casa, é. como se a ela não houvessem situações de vida que a levassem ao trabalho. Sempre foi assim, né? É porque a gente É, fica contra o feminismo e acaba indo pro outro lado. é, Né, é que- uma coisa impressionante. Na verdade, eu acho assim que o que houve ao longo do tempo ao longo do tempo não, determinados estratos sociais protegiam a mulher de uma vida externa por privilégio material que ela podia ter, né? sim, sim. Agora, as mulheres sempre trabalharam, sempre precisaram, mas não era As, nada disso. ah, Não, na verdade, o que eu pensei, até por lembrar também, se não me engano, eu não voltei nela, mas acho que na aula 2, na leitura a segunda leitura, há uma expressão que, se não me engano, é também de São João Crisóstomo, falando sobre a vida que nós buscamos na rua. E eu me lembro, assim, desde a minha adolescência, que a gente vive numa sociedade que nos exorta a ter uma vida na rua. É show, é festa. Você chega na quinta-feira já imaginando o que você vai fazer na sexta, sábado e domingo. Mas não é esse o problema, não é essa a questão. A questão é um tipo de aguçamento para o que está lá, né? Houve uma desvalorização muito grande da vida doméstica, sim. né? A vida doméstica ela foi muito depreciada e essa é uma questão assim que foi nesse sentido que eu estava pensando, que não é o fato de você sair para trabalhar que te tira de dentro da sua casa, né? O que nos tira de dentro da nossa casa é o que você traz para dentro dela e o tanto que você está fora dela quando você está fora dela, Aham, né? é isso mesmo. É, então, assim, é isso. Eu estava meditando, mas por coincidência, eu falei, gente, não há outra forma de você ter uma vida santificada que não seja dentro do seu estado de vida, né? Agora é um turbilhão de psicologia, Ah, não, é. de eu acho assim, o maior assinte a isso, professor, hoje a percepção que nós temos de nós mesmos como o centro do mundo e o objeto central de tudo, assim. Outro aspecto, né, que eu estava pensando enquanto o senhor lia, é que a gente não precisa se afastar para o interior. A gente pode ter uma vida recolhida na nossa própria cidade, no nosso próprio estado de vida. E eu estava lembrando aqui que eu já comentei que eu andei passeando aí, né, sobre as notícias que a gente fica sabendo, claro que fica sabendo do que está acontecendo no mundo e se atento para algumas notícias.
mas eu andei entrando um pouco mais em rede social fora do meu costume. E eu encontrei uma situação, não sei para que eu fui abrir isso, uma situação que eu vi a coisa assim. Eu nunca vi tanta perversidade, professor. E não parece que é, porque é a história de um filho, um rapaz, que foi adotado por uma família do Rio Grande do Sul. Essa família era meio disfuncional, esse pai e essa mãe, e esse rapaz saiu, formou em medicina, depois ele, de repente, resolveu colocar no TikTok, sei lá, Reels, qualquer coisa que o vale, o drama da vida dele. O professor, eu quase que eu coloquei isso no grupo, mas eu falei, gente, é assim, é impressionante nós percebermos esse psicologismo, essa patologia da pessoa, como que uma pessoa, assim, os pais estão sendo jogados, assim, no nível de igualdade com os filhos. Sabe aquela coisa dos comunistas, Pol Pot, chineses e próprio os comunistas russos, de eles delatarem os pais? Ah, eram obrigados, né, a delatar. Professor, mas isso já está acontecendo na nossa sociedade. Mas muito mais sofisticadamente, né? Ah, sim, Porque hoje a gente delata com psicologismo, com Freud, com. professor, eu não tinha percebido isso. Então, a conexão que eu vejo disso conosco, conosco assim, com quem busca a santidade, é que nós, como o senhor sempre diz, a gente está tão encharcado dessa ideia de persona, né, dessa necessidade de fazer com que nossos sentidos sejam supridos das coisas agradáveis, como se o prazer fosse um império para o nosso corpo, para o nosso sentido, É. para a nossa vida. Então, olha, eu estou achando assim, é muito mais fácil você tentar ser santo hoje do que era antigamente, porque a luta não é mais fácil, não. Eu quero dizer, assim, não é que é mais fácil, mas nós temos um objeto de luta, assim, sofisticado, vamos dizer E assim, na nossa frente. na nossa frente, professor. Hoje em dia, a santidade, ela se reveste. E aí, a gente precisa ter cuidado com isso, numa certa sofisticação que nos dá prazer interno, intelectual. Se a gente vivesse na Idade Média, a gente não teria isso. Eu acho que se eu vivesse na Idade Média, eu estava perdido. Ia para o inferno direto. Não sei se ainda vou. Mas na Idade Média eu iria. Porque essa luta contra essa monstruosidade que está do lado de fora acaba digamos assim, nos acordando pelo menos, sabe? Sei lá se na Idade Média eu estaria preocupado com, ou não estaria numa taberna tomando cachaça o dia todo. Você falou uma coisa certa aí. Para alguns, talvez hoje seja mais fácil a procura de um caminho de santidade, né? É porque a gente está naquele estertor, né, professor? Há uma fala, se não me engano, que é do professor Olavo de Carvalho. Quando ele falava isso, assim, quando que até não sei, né, parece que é o propósito aí dessa dialética, que é gerar o caos, né, para buscar a ordem. E ele falava isso, né, que Espontânea, faz ordem com que espontânea. fosse degenerando de tal forma que aí uma religião como a do Islã acaba se implantando pela força da necessidade, né? E a gente também, se você tem um sentido assim mais ordeiro, né? Eu não digo ordeiro, eu acho assim, se nós vivemos um drama na vida da gente e a gente tem a percepção de que há uma ordem que pode nos dar alguma felicidade,
o próprio sofrimento que Deus nos dá já é um caminho da gente submergir, da gente Hum, sair da vontade de viver o ah, caos, da vontade de se perder no mundo, né? ah, De não entregar os pontos. ah. É, Às morrer vezes, lutando, pelo menos. é, é, é isso que me impressionou nesse rapaz, professor, foi isso, assim, o grau de sofisticação Isso. e Eles a são sofisticados. construção emocional das pessoas hoje, ela está num grau, assim, superior de sofisticação em torno da percepção, é o antropocentrismo, a É. palavra certa é essa, é o antropocentrismo num grau que já não é mais o militante no sentido do meu direito. Essas pessoas já se apossaram nesse meu direito. E esse rapaz, ele falava coisas assim, eu tenho direito em relação aos pais dele, e o que eu ficava assim, meu Deus, onde foi parar a noção elementar de honra que é devida aos pais, de dívida que é devida aos pais, sabe? Então, agora, vamos estender isso das mulheres em relação aos maridos, né? Ah, Da sociedade jovem em relação aos idosos, por aí vai, não, tá tudo. por aí vai. É, Então é isso. é impressionante. Por isso que a gente vive uma degeneração social e muito parecida, né, com a época de São João Crisóstomo, né? Ô Cristina, quando você estava me falando, eu lembrei de um capítulo do livro A Coisa. Não, eu acho que é um outro livro do Chesterton, que eu traduzi, a Emancipação da Domesticidade. Que é muito interessante que ele fala um pouco dessa questão do lar, né? Talvez fosse interessante ler, quem te ouviu aí. Tá lá no blog. A Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. Professor, Sim. essa questão que foi levantada aqui, que foi mencionada aqui na leitura, a respeito de as cidades e essa fuga para os montes, né? O senhor até comentou a respeito da época da pandemia e tal, coisa que, aliás, eu confesso que passou pela minha cabeça também, a vontade de sumir mesmo, de me esconder, né? Dessa perversidade toda. Me fez pensar que essa questão, hoje em dia, isso já não está tão. Os montes já não significam assim, tanta segurança, né? E nem isolamento, né? Também não, né? É. Eu me lembro uma vez que eu estava vendo um post no Instagram, era um médico contando que ele viajou para a Uruoca, e aí ele foi fazer um passeio assim, na parte mais afastada, encontrou um senhor que tinha um sítio lá perto, e ele falava assim: olha lá, doutor, você tá vendo aquele aviãozinho que tá passando ali? Pois é, ele fica voando em círculos aqui, daqui a pouco o céu tá todo nublado. Então, assim, quer dizer, qualquer lugarzinho escondido, e a gente viu na época da pandemia que cidades assim que de uma rua só, que nem calçamento tinha, que não tinha nada de infraestrutura quase, as pessoas usando máscara, né? Então, assim, você vê que o alcance, os tentáculos dessa descendência de Satanás, eles vão longe. Agora com a tecnologia, agora não tem mais jeito. Isso. E aí eu fiquei pensando, porque essa história lá está acontecendo no Rio Grande do Sul, e que a toda hora nos chegam imagens, alguém manda
é cada coisa mais horrorosa. É, Isso me fez. Eu tenho rezado muito. É lógico que tem a questão material e essa questão impacta na questão espiritual. Que eu tenho rezado para que essas pessoas que são católicos, que creem no Senhor, que elas não percam a fé. Porque submetidas a uma prova tão dura, às vezes a pessoa perde a fé. Eu fico me colocando num lugar dessa. Eu tenho muito medo disso. Perder tudo, né? Simplesmente. Isso. Perder parente, perder todos os bens materiais. Tudo. Né? Então, isso eu tenho rezado por eles e por nós também, sabe? Porque o nosso tempo é tão escasso e a gente perde tanto tempo, né? Com coisas supérfluas. Quando vem uma tragédia, uma coisa assim, isso faz as coisas mudarem tanto de perspectiva, né? Coisas a que a gente dava tanta importância e de repente tem nenhuma importância, zero importância. Então, assim, eu tenho... Esse negócio tá mexendo muito comigo nesse sentido, sabe? De um medo de... Porque a gente só tem segurança mesmo em Deus e eu fico pensando quanto será de raiz que tem minha fé para eu suportar algo pesado venha, né? Ninguém sabe, né? Só quando vem. Sim. Então o que a gente tem que fazer mesmo é rezar, né? Pedir muito a Deus, porque a oração, eu acho que a oração também é uma maneira de treinar, vamos dizer assim, na falta de outra palavra, a nossa humildade. Porque Deus disse que nos pedir, recebereis. Né? Ele disse que se a gente pedisse, e até o Evangelho do último domingo fala sobre isso, né? A Epístola fala sobre isso, que aquilo que a gente pedir, a gente vai receber. Só que vai ser da forma e quando Deus quiser. Então, daí vem o nosso exercício de humildade, porque se as coisas às vezes não vêm quando a gente quer, da forma que a gente quer, a gente também não vou mais rezar. Não adianta rezar. Não rezando, não adianta. Não é? Isso é uma falta de humildade terrível. É porque Santa Catarina de Sena fala que Deus dá muito mais do que a gente pede. Só que não fica aparente. Não fica aparente para nós, para preservar exatamente a nossa humildade. Ela falou assim: imagina que se tudo que você pedir, Deus te der na hora. Sua humildade vai embora. Vamos achar Deus. Exatamente. E Deus dá da forma mais adequada para a salvação da sua alma, né? E uma coisa incrível que foi dita naquele livro também, que Santa Catarina transmite, o que Deus disse a ela, é que Deus se sente obrigado, né? A nos dar aquilo que nós pedimos. Essa obrigação é aquela, né? Que a gente, para mais te obrigar, vos saudamos. Isso, que muita gente até muda essa palavra na Salve Rainha, porque não entende isso. Muda, para mais desagradecer. Eu já vi gente... obrigar mesmo, né? Obrigar. Né? Porque é um coração puro, e essa é a verdadeira pureza. De não submeter mesmo à vontade de Deus, a fazer aquilo que Ele quer e não o que a gente quer. Nossa, esse é um exercício até para o final da nossa vida mesmo, né? De fazer o que Deus quer, nos submetermos à vontade dEle. A gente tem que... Uma das coisas que a oração nos faz, Ana Paula, é nos habituar a sempre estar com essas palavras na boca,
para que a gente esteja na última hora da gente aqui na Terra. Uhum. A gente não esquecer delas, né? Uhum. Que a gente incorpore isso mesmo na Aquela vida. obra tremenda, aquela hora tremenda, né? Sim. Então eu queria até, inclusive, exortar aos colegas aí que nós rezássemos pelas pessoas lá do Sul, não Sim. só para que elas consigam reerguer a sua vida material, que sim, é duríssimo isso, não consigo nem imaginar, mas que elas não percam a fé, elas não se revoltem É. contra Deus, aquelas que, né, que tinham fé, que essa fé não se perca. Muito bom. Vamos Então é isso aí. fazer isso. Amém. Mais alguma observação? Algum comentário? É isso. Opa! Vamos nós, pegando a rapa do tacho do povo aí. O primeiro, quando a Cristina falou, né, que as pessoas se afastando do lar, né, e depois eu vou ler esse trecho, esse texto que o senhor postou ali, também tem mas muito tempo mesmo. Talvez eu ainda era adolescente, eu também observava que as casas das pessoas estavam se tornando tocas de bichos, né? As pessoas só retornavam lá para dormir. É, Tudo fora de casa, educação não educa dentro de casa, não empurra para alguma escola, para alguma atividade babá. Trabalhar, não, trabalha em casa não, vai para a rua, some, desaparece, volta aqui só depois de noite. Vai estudar, você não pode estudar em casa, tem que ir para a rua, porque o próprio ambiente de casa, né, muitas vezes se torna um ambiente não é pacífico, né? muito ruim. Tem gente que expulsa os filhos, o marido, a esposa para a rua, depois quando eles se envolvem em más companhias, más atividades, eles vão reclamar, né? Então, as pessoas estão se tornando, tendo hábitos de bichos, né? Vivendo apenas de modo animal, somente de modo físico, né? E isso é péssimo, Muito bem né? observado, é isso mesmo. Foi bem observado pela Cristina, né? Primeiro, né? A gente ainda veio acrescentar um pouquinho aqui. E no que a minha nobre esposa também falou, do pessoal do Sul, tem um pessoal gaúcho, um dos grupos que eu participo, né, na verdade. Então eles mandam, eles mostrando também que até nesse estado assim, que eles se encontram agora, né? Apesar da inoperância do Estado que deveria tomar essas iniciativas lá, já que eles, né, treinam as pessoas para esses casos, né, e tal. Mas eles estão simplesmente por questões burocráticas, má vontade mesmo, e muitas vezes insuficiência mesmo de recursos, não estão fazendo nada, ou muito pouco, mas as pessoas estão tomando iniciativas lá e, Então, assim, elas mesmas estão assumindo as rédeas das coisas é, e de modo, assim, bem virtuoso, estão ajudando os outros, estão resgatando as pessoas ilhadas, teve um caso lá de um que enviou para nós um vídeo lá que, por exemplo, a PM lá, que é chamada Brigada Militar, tem jet skis, mas não tem gente capacitada para operá-los. Então, várias pessoas se apresentaram como voluntários que sabem pilotar essas maquininhas e assim, pegaram o bom que o governo permitiu, no caso aí, que eles usassem os jet skis do próprio estado, né? Isso aqueles que também não tinham os seus próprios jet skis já fizessem isso e amarravam cordas assim, umas canoas, iam passando, buscando as pessoas, trabalhando dia e noite. E então o senhor percebe assim que é assim um exercício da caridade, né? Toda essa situação. sim, há uma demonstração incrível. O povo gaúcho está dando uma lição incrível Pois é. para nós. Então, exatamente, cada situação dessa é o que pede da gente é isso, não é ficar, por exemplo, se a pessoa pode ajudar, né? Ela deve ajudar, não sei que ela não possa, seja lá sem condições, né?
mas até mesmo assim, o pessoal vigiar para que não haja saques, essas É. coisas assim também. Isso é muito importante. É. Então, tem que servir de exemplo também. Daí essa questão de diante de agora, daqui para frente, vai ser a ladeira abaixo, né? Como se diz. E que mesmo acontecendo conosco também, com eles, com qualquer um, que a gente sempre se mire lá no próprio exemplo de São João Crisóstomo, né? No exemplo de Jó, já que eles não tiverem acesso, como nós não tínhamos antes, né? Essas lições de São João, tanto que ele passou, mas de tanto que ele se ele manteve assim contente com seja qual fosse a vontade de Deus, seja na diversidade, na prosperidade, É. né? Que Deus tomou, bendito seja o nome de Deus. Deus me deu, Deus me deu, Deus me Tomou, bendito levado. seja o nome do Senhor. Não é? Exatamente. Olha só isso, pessoal. Obrigado. Opa, obrigado a você, Márcio. É isso mesmo. O Sul está nos dando um grande exemplo. Mas vamos rezar, como diz a Ana Paula. Vamos rezar. Não só que eles não percam a fé, mas que isso possa aproximar as pessoas da igreja, né? De Deus, né? Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Crisóstomo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.